Fala aí, galera do segundo ano, tudo bem com vocês? Aqui é mais uma vez a professora Renata, trazendo para vocês mais uma aula de biologia. Então, galera, estamos voltando ao nosso COC 1, como eu já tinha combinado com vocês, né? Vamos agora entrar na parte 242 dos COCs, que é correspondente à Biologia 2. Vamos pausar o estudo sobre a fisiologia humana, sobre os sistemas do corpo humano. Vamos continuar com isso só no segundo bimestre. E agora vamos entrar em ecologia, o estudo do meio ambiente. Beleza, gente? Então, vocês encontram isso no COC 11. Eu falei 1, né? Tô acostumada a pensar no início, né? Vocês vão encontrar isso no COC 11 novamente, nos primeiros capítulos, beleza? Hoje vamos falar sobre os principais conceitos de ecologia. Vamos falar do ciclo da matéria, cadeia e teia alimentar. Para começar, ecologia, né? O que significa a palavra ecologia? Logia, estudo, eco, casa. Ecologia é o estudo da casa, o local onde vivemos. É importante ressaltar que a ecologia não é o estudo apenas do ambiente não afetado pelo homem. Pelo contrário, nós estudamos ecologia justamente para compreender o desequilíbrio ambiental que o homem vem causando na natureza e tentar reverter essas ações humanas, esse impacto antrópico que nós temos na natureza. Então, para começar, vamos definir alguns termos. Primeiro deles, espécie. Conjunto de indivíduos muito semelhantes e que na natureza podem se intercruzar, originando descendentes férteis. Esse é um ponto importante do conceito de espécie. Descendentes férteis. Se nós cruzarmos duas espécies na natureza e nós tivermos um indivíduo que não é fértil não por questões fisiológicas, mas por questões, digamos assim, de DNA, ele não é resultado de um cruzamento de dois indivíduos de uma mesma espécie. Ele é um híbrido de duas espécies diferentes. Por que essa coisa do descendente fértil é importante? Porque cada espécie tem um número diferente de DNA, de moléculas de DNA. Né? Lembra aí da mitose, da meiose? Mais da meiose, né? A produção de gametas. Nós temos cromossomos impares. As moléculas de DNA são encontradas em pares. Para ser fértil, tem que ser capaz de produzir um óvulo e um espermatozoide. Se um indivíduo não for resultado de dois pares, dois indivíduos de mesma espécie, ele não vai ter os seus cromossomos em pares. O exemplo é o burro. O burro é resultado do cruzamento de jumento com cavalo. São duas espécies diferentes. O jumento, se eu não me engano, são 64 cromossomos e o cavalo 62. Ou isso ou o contrário. No cruzamento desses dois, eu gero um indivíduo com 63 cromossomos. Como é que faz meiose de 63 cromossomos? Não faz. Então, o burro não é uma espécie. O burro é um híbrido de duas espécies diferentes. Beleza, gente? Então, essa coisa do conceito de espécie é bastante importante para a gente estudar ecologia. Coloquei aqui 3 imagens para representar 3 espécies diferentes. Nem gosto muito desses personagens, né? Vocês nem sabem disso, né? Continuando aí, nós temos a população, que é um conjunto de indivíduos da mesma espécie que habitam uma mesma área durante um determinado período de tempo. Então, botei aqui as imagens para representar as populações formadas por cada uma dessas espécies. Então, nós temos aqui uma espécie A e vários indivíduos dessa espécie A coabitando uma mesma área no mesmo período de tempo. Um aqui bem filhotinho, inclusive, bem fofinho. A espécie B com outros indivíduos de sua espécie, formando a população B, e a espécie C com sua população. Tranquilo, gente? Continuando aí, nós temos comunidade. É o conjunto de populações, seres vivos de várias espécies que habitam uma mesma região.
Quando a gente fala em seres vivos, a gente fala num conjunto de fatores bióticos de um ecossistema, de um ambiente. São os seres vivos. Eles se relacionam de várias formas, se auxiliando, se atrapalhando, principalmente no aspecto alimentar, um servindo de alimento para o outro. Adiantando aí a ideia de cadeia alimentar, que eu vou falar para vocês daqui a pouco, né? Os fatores abióticos é a parte não viva do ambiente. Condições físicas e químicas, climáticas, pH, temperatura, enfim, tudo que influencia a vida, mas que não é ser vivo. Na comunidade, eu só tenho os fatores bióticos, o conjunto de populações que coexistem. Nós temos aqui as 3 populações citadas aí no início e mais algumas outras, né? Próximo nível de organização é o ecossistema, que é o conjunto dos fatores bióticos mais os fatores abióticos. É um conjunto dinâmico, variável, no qual os seres vivos e os fatores ambientais estão sempre interagindo e se alterando. Não tem tamanho definido. Significa que uma pequena ilha ou um continente inteiro pode ser considerado um ecossistema. Depende do seu foco de estudo. Às vezes, até um jardim é considerado um ecossistema. Temos também ecossistemas em bromélias. Vocês conhecem as bromélias? Não conhece? Pesquisa aí a foto de uma bromélia. A bromélia é uma planta que tem folhas se organizando que formam um copo. E nesse copo, digamos assim, um copo, né? Acumula água. A água contida na bromélia pode ser considerada um ecossistema. Tem todos os níveis de organização de uma cadeia alimentar. Então, existem estudos de ecossistemas que caracterizam como objeto apenas as relações ecológicas dos seres de uma bromélia. O ecossistema é uma bromélia. Ou pode ser também um grande continente. E o maior de todos, biosfera, conjunto de todos os ecossistemas existentes no planeta. Nós temos no planeta a atmosfera, que é a camada de ar, litosfera, de rochas, de parte sólida da Terra, e hidrosfera, parte líquida. E a biosfera, todos os ecossistemas existentes no planeta, todos os seres vivos, com as condições ambientais. Então, nós temos aqui do conceito mais particular, que é o de espécie que forma a população, conjunto de populações de comunidade, conjunto de comunidades junto com os fatores ambientais ecossistema e todos os ecossistemas formando a biosfera. Tranquilo? Só para distrair um pouquinho, eu gosto bastante dessa representação desse mapa mundi, porque toca no coração da minha infância, né? Enfim, esse aqui é uma biosfera que me leva à minha infância. Dois últimos conceitos é de habitat e nicho ecológico. Habitat, lugar ou espaço físico onde vive uma determinada espécie. O habitat, onde uma espécie está sobrevivendo, onde ele vive, determina sobrevivência e reprodução. Como assim sobrevivência e reprodução? Se eu não tenho o alimento adequado, o espaço adequado, a sobrevivência e a reprodução vão ser limitadas. Então, o habitat é o local onde as espécies se abrigam, se alimentam e se reproduzem. E nicho ecológico, pensa no nicho de casa mesmo, né? Que é o local onde você guarda alguma coisa. Nicho ecológico, nos conceitos de ecologia, né? Nicho no conceito de ecologia, é o papel desempenhado por uma espécie. É o local onde ele se encontra dentro de todas as relações de parentesco dos seres vivos. Então, eu chamo de nicho ecológico o tipo de alimentação. Se é um herbívoro, se é um carnívoro. Sendo herbívoro, se alimenta o quê? De sementes, de folhas. Os hábitos comportamentais, se são diurnos, noturnos, períodos de reprodução, entre outros fatores, né? O papel que ele desempenha no meio ambiente. Isso que a gente chama de nicho. É o localzinho lá dentro das relações entre os seres vivos.
cadeia e alimentar. Você já deve ter estudado um pouquinho disso lá no ensino fundamental, provavelmente no 6º, 7º ano, né? O que seria a cadeia alimentar? São relações de alimentação entre os seres vivos. Então, cadeia a gente chama de sequência onde uma população serve de alimento para outra, beleza? Na cadeia alimentar, nós temos 3 papéis que os seres podem desempenhar: produtores, consumidores e decompositores. O que são esses 3 papéis? Produtores geralmente são organismos autotróficos ou autótrofos. Geralmente não, são organismos autótrofos. Gente, aqui tem só um pequeno erro. Está dizendo que o produtor é o que transforma matéria orgânica em inorgânica. É o contrário, tá? Transforma a matéria inorgânica em orgânica. O exemplo, plantas que pegam água, sais minerais, gás carbônico e com a energia solar produz glicose, que é uma substância orgânica. Água, gás carbônico são inorgânicos, então ele consegue adicionar energia nessas substâncias químicas, transformando ela em uma substância orgânica, que é a glicose. Os consumidores são aqueles que se alimentam de produtores e também de outros consumidores e em seu organismo transformam matéria orgânica em outro tipo de matéria orgânica. E para finalizar, os decompositores transformam a matéria orgânica em inorgânica. Consumidores e decompositores são chamados de heterotróficos ou heterótrofos. E os decompositores, eles tipo que fecham o ciclo de reciclagem dos nutrientes. A matéria orgânica que fazia parte dos consumidores se transforma em inorgânica e pode ser disponibilizada aos produtores novamente, para eles reiniciarem o ciclo. Produtores, então, como eu já falei para vocês, seres autotróficos, geralmente fotossintetizantes. Nem todos os seres autótrofos fazem fotossíntese, mas a maioria deles faz. Capta energia, matéria inorgânica e transformam em compostos orgânicos. Exemplo aqui, uma plantinha. Algas encontradas em meio aquático também. Consumidores são seres heterótrofos, utilizam matéria orgânica e energia dos seres produtores. Nós podemos classificar os consumidores em primários, quando eles são herbívoros, quando se alimentam dos produtores. Secundários, quando se alimentam do primário. Terciário, quando se alimenta do secundário, e assim por diante. Então, não tem limite de níveis, digamos assim. E os decompositores, eles utilizam matéria orgânica desprezada, geralmente de restos de seres já mortos, transformando esses componentes em matéria inorgânica novamente. Nós chamamos de decompositores os fungos e as bactérias. Aí você pensa, se alimenta de restos ou cadáveres. Pode falar do urubu. O urubu é um decompositor? Não, porque ele não transforma a matéria orgânica em inorgânica. Ele ainda é considerado um consumidor, porque ele faz a transformação de orgânica em outra orgânica. Ele só é chamado de detritívoro ao se alimentar de restos de cadáveres, né? Mas para ser considerado decompositor, tem que fazer essa transformação de matéria orgânica em inorgânica. Um exemplinho aqui de cadeia alimentar. Nós temos aqui uma cadeia alimentar terrestre e uma aquática. Produtores. Sempre começamos os produtores com um organismo que são autótrofos. No ecossistema terrestre, temos aqui uma planta. No aquático, o fitoplâncton. Vocês lembram do fitoplâncton? São os organismos, geralmente, dos grupos das bactérias ou dos protozoários, que são capazes de fazer fotossíntese, principalmente. Alguns fazem quimiossíntese. De qualquer forma, são ambos os tipos produtores. Eles produzem seu próprio alimento, são autótrofos, né? Então, no segundo nível, nós temos consumidores primários, que são aqueles que se alimentam dos produtores. Aqui, no caso do ecossistema terrestre, tem um gafanhoto, um animal herbívoro, se alimentando de partes dessa planta.
No ecossistema aquático, o zooplâncton, a parte do plâncton, de micro-organismos, que é heterótrofa, se alimenta de fitoplâncton. Aqui especificamente o zooplâncton herbívoro. Temos o zooplâncton carnívoro também, mas não vou entrar nesse mérito agora, tá? Então, o segundo nível da cadeia alimentar é de consumidor primário. A gente chama de primário porque são os primeiros consumidores, mas nos níveis da cadeia alimentar, nós temos eles como o segundo nível trófico. Níveis tróficos é cada um desses níveis da cadeia alimentar. O primeiro, então, produtores, o segundo, consumidor primário. Ele é o primeiro dos consumidores, mas o segundo na cadeia. Consumidor secundário são os carnívoros aqui no terrestre. Temos um roedor se alimentando desse gafanhoto e no ecossistema aquático um peixe de tamanho de pequeno porte que se alimenta desse zooplâncton. Consumidor terciário, a gente pode chamar ele também de terceiro nível. Secundário pode ser segundo nível, primário primeiro nível, né? Mas geralmente a gente usa o termo primário, secundário e terciário. Aqui nós temos uma cobra se alimentando desse roedor e um peixe maior se alimentando desse peixe menor. E consumidor de quarto nível ou quaternário é o que se alimenta do terciário. Um gavião e uma baleia orca se alimentando desse peixe intermediário aqui. Beleza, gente? O último nível na cadeia alimentar nós chamamos também de predador de topo. Todos os carnívoros são predadores, mas o último que não tem predador é o predador de topo, que é o nosso caso, por exemplo. Aqui, outro exemplo de cadeia alimentar, não sei se dá para vocês enxergarem bem, mostrando um componente que raramente a gente representa quando desenha uma cadeia alimentar, que são os decompositores. Nós temos aqui a planta absorvendo energia solar, produtor, gafanhoto consumidor primário, sapo do consumidor secundário, cobra consumidor terciário e essa ave, parece uma coruja talvez, consumidor quaternário. Todos eles servem de alimento para o decompositor. Quer dizer, a não ser que um grilo, por exemplo, gafanhoto, sei lá, seja completamente ingerido pelo sapo. Mas quando a gente faz essas representações, eu não estou falando de um indivíduo, estou me referindo a uma população. Né? Não é um gafanhoto que serve de alimento para um sapo. A população de gafanhotos que serve de alimento para uma população de sapos. Tranquilo, gente? Então aqui nós temos essa novidade que são os organismos decompositores. E aqui uma montagem meio tosquinha, achei engraçado só para vocês darem mais risadas. Mas como na natureza nada é simples desse jeito, nós não temos cadeias alimentares na natureza, nós temos teias. O que seria uma teia? Não é uma relação única de uma relação simples de um produtor, consumidor primário, secundário, terciário, quaternário. Nós temos um mesmo organismo produtor que serve de alimento para vários consumidores primários e um mesmo organismo consumidor que pode se comportar como consumidor primário quando ele é herbívoro, quando ele se comporta como herbívoro, consumidor secundário quando ele se comporta como carnívoro, né? Esse tipo de organismo é o que a gente chama de onívoro. Ele tem várias fontes de alimentação, variando entre produtor e outro consumidor. Aqui nós temos o predador de topo, esse gavião aqui, que tem como fonte de alimento vários organismos. Nesse caso, a gente nem consegue classificar o gavião em um determinado nível trófico. Porque se eu considerar ele se alimentando dessa iguana, a iguana se alimentou dessa minhoca, a minhoca se alimentou da planta. Produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário. Se ele se alimentou desse coelho e o coelho se alimentou da planta, produtor, consumidor primário, consumidor secundário. Se ele se alimentou desse passarinho, o passarinho se alimentou do caramujo, o caramujo da planta, produtor, consumidor primário, secundário e terciário de novo. Então, ele pode ter níveis diferentes numa teia alimentar, dependendo de qual organismo que ele utilizou como fonte de alimentação. Então, não dá para você classificar certinho os organismos de uma teia alimentar. Eu preciso selecionar uma cadeia dentro dessa teia para fazer a classificação.
Beleza, gente? A única coisa que eu não posso usar como classificação dele é produtor ou decompositor. Ele é um consumidor, fato, mas não dá para saber qual nível de consumidor ele é. Aqui um outro ecossistema, né, aquático de novo. Eu tenho duas fontes de produtor, o fitoplâncton e algas filamentosas, algas que fazem fotossíntese também, né? A larva de mosquito, que se alimenta do fitoplâncton ou do zooplâncton. A larva de mosquito serve de alimento para 3 peixes diferentes. E aqui nós temos aves que usam várias fontes de alimento. Mais uma vez, eu não consigo classificar os níveis dessas aves, porque depende de que ela se alimentou. Mais um exemplozinho aqui de teia alimentar. Essa aqui é um pouquinho mais complexa. Nós temos também aqui duas fontes de ser produtor: plantas aquáticas e fitoplâncton, que aqui está representado como plâncton vegetal. Repare como as setas se cruzam. E é por isso que a gente chama isso de teia alimentar, porque parece uma teia de relações de alimentação, de tanta variedade que eu tenho aqui. Tranquilo, gente? Fica aí para vocês analisarem um pouquinho. Então, eu posso selecionar dentro dessa teia alimentar várias cadeias. Qual é o nível desse castor aqui, que é um dos predadores de topo? Depende. Não, esse castor aqui foi um péssimo exemplo. Esquece. Qual é o nível da lontra? Depende do que ela se alimentou. Se ela se alimentou desse peixe, se ela se alimentou desse outro peixe, se ela se alimentou desse terceiro peixe ou do camarão de água doce. E se eu pegar esse peixe aqui, olha só, ele pode ter se alimentado desse peixe, pode ter se alimentado dessa rã, que segue toda uma outra cadeia. Então, qual é o nível da lontra? Depende. Eu vou pegar o maior aqui para vocês verem. Plâncton vegetal, larva de inseto, não, plâncton animal, desculpa, larva de inseto, besouro, rã, peixe, lontra. Produtor, consumidor primário, consumidor secundário, terciário, quaternário, quinternário, sexternário, ou consumidor de sexto nível, se você achar sexternário é uma palavra muito esquisita. Beleza, gente? E só para ficar uma reflexão aí para vocês, para finalizar a aula de hoje, a diferença entre o ego humano e o eco, a nossa casa, né? Reparem nos detalhes dessas representações, né? No ego, representando como uma pirâmide, nós temos uma ideia de importância, né? Aqui embaixo, plantas, organismos simples, fungos, organismos marítimos. Aqui mais para cima a gente já encontra o cachorro, que é um animal doméstico, né? Animais de alimentação. E mais em cima o ser humano, digo até mais, o homem, porque a mulher tá aqui embaixo, né? Enquanto essa representação do eco aqui, numa forma de círculo, na ideia de que todos temos a mesma importância e nós todos podemos nos relacionar. Não tem alguém acima de ninguém. Por menor que seja o organismo, ele pode estar inserido numa cadeia alimentar, numa teia alimentar complexa que se desequilibra caso algum organismo venha entrar em extinção. Beleza, gente? Então, aquela ideia de, se todas as aranhas do mundo acabassem, eu ia ser muito mais feliz porque eu odeio aranha. Não, nem é um exemplo que eu conheço aqui de casa, né? Mas se eu não tivesse aranha, eu teria uma quantidade muito maior de insetos na natureza, né? Então, isso desequilibraria o meio ambiente. Então é isso, galera. Vou terminando por aqui. Já falei demais com vocês hoje, né? Vamos ficar nessa semana com exercícios do COC 11, voltando lá para o COC 11, módulos 31 a 33, exercícios de aplicação e extra desses 3 módulos. Então, COC 11, parte 242 de Biologia, os capítulos que falam sobre os conceitos básicos de ecologia, teias e cadeias alimentares. Tranquilo, gente? Então, até sexta-feira. Vamos manter o ritmo de estudo para não perder o foco dos estudos. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, galera.